Quantas vezes você já abordou uma pessoa para apresentar o plano e assim que você começou a falar da sua oportunidade, a pessoa te disse que não se interessava ou perguntou se o negócio era marketing de rede? Será que o marketing multinível é realmente uma coisa para poucos? Será que as pessoas não entendem o nosso negócio? Ou será que nós estamos nos comunicando com elas da maneira errada? Se eu e você sabemos que o marketing de rede é uma coisa boa, que os nossos produtos e os nossos serviços são muitas vezes melhores do que os similares encontrados aí no varejo. E se nós sabemos que esse negócio funciona no mundo inteiro, por que outras pessoas também não reconhecem isso? E por que será que tanta gente olha para o nosso negócio como se fosse um esquema ilegal ou algo proibido? Será que é porque nós falhamos em explicar sobre a nossa empresa, os produtos e o plano de compensação? Ou será que nós devemos falar de uma outra maneira que faça com que a pessoa se interesse pelo que nós temos a dizer? Eu me fiz essas perguntas durante muito tempo, durante muitos anos, na verdade. E eu já confesso que não aguentava mais tomar um não atrás do outro daquelas pessoas que eu abordava para apresentar o meu negócio. E foi conversando com uma amiga minha, que é psicóloga comportamental, que eu finalmente entendi aonde estava o problema. Ela me contou que todos nós, seres humanos, somos movidos por apenas duas grandes forças: a dor e o prazer. Nós desejamos nos aproximarmos do prazer e nos afastarmos da dor. E dessas duas forças, a dor tem mais poder de fazer com que nós tomemos uma ação, ou seja, é mais fácil nós fazermos algo para nos livrarmos da dor do que algo para nos aproximar do prazer. Por exemplo, é mais fácil eu aceitar R$ 10 agora a esperar 2 anos para receber R$ 100. Conscientemente, nós sabemos que receber R$ 100 é muito melhor do que receber 10, mas o nosso subconsciente nos afasta da dor de ter que esperar 2 anos para receber essa quantia. É mais fácil encontrar uma boa justificativa para não ir para a academia a correr 5 km por dia e perder peso. Conscientemente nós queremos perder peso, mas o nosso subconsciente nos afasta da dor de ter que fazer um exercício. Por um lado você pensa no prazer de ter um corpo bonito e saudável, mas por outro você leva em consideração a dor pela qual você passará até conquistar esse corpo. E essa dor ela é mais forte do que o prazer futuro que você sentirá, tendo a capacidade de neutralizar o seu desejo de conquistar o seu objetivo. Depois de conversar um pouco com essa minha amiga e entender esse conceito, eu comecei a descobrir por que as minhas coisas estavam dando errado. Eu, quando abordava uma pessoa para falar no negócio, eu tinha uma única coisa em mente. Eu queria resolver o meu problema, que era cadastrar mais uma pessoa na minha rede. Eu não estava preocupado se aquela pessoa tinha problemas ou não, ou se ela queria resolver alguma coisa na vida dela. Eu assumia que o meu negócio resolveria qualquer questão que aquela pessoa quisesse tratar. O problema é que a maioria das pessoas não consegue fazer esse link, essa ligação entre a nossa oportunidade e a resolução de um problema que eles têm. E por isso, eles encaram o nosso negócio como mais um trabalho ou um gasto de tempo e dinheiro. Se nós não fizermos esse link por elas, o nosso sucesso em apresentar o nosso negócio será sempre muito pequeno. Por isso, a primeira coisa a se fazer antes de falar da sua empresa para um prospect é entender quais que são as dores e os sonhos dele. E ao descobrir o que incomoda o seu prospect e fazê-lo sonhar acordado, você saberá o que falar para ele de forma que ele consiga fazer esse link entre o seu negócio e o que ele quer. Para entender como o seu prospect pensa, basta que você reflita sobre as suas próprias dores e os seus sonhos. Qual é aquele pensamento ruim que te tira o sono? Que faz você acordar às 4 horas da manhã e não conseguir mais dormir pensando no seu problema? O que é que faz com que você se sinta triste ou para baixo a ponto de mudar o seu humor? São as respostas para essas perguntas que você precisa descobrir no seu prospect. E quanto mais você pesquisar, maiores serão as chances dele dizer sim para você. É claro que se você metralhar o seu prospect com um monte de perguntas, ele vai, obviamente, se fechar e é bem provável que ele não te dará a informação
que você quer. Por isso, a minha recomendação é que você use um roteiro que é muito fácil de se lembrar e que você pode encaixar em qualquer conversa do dia a dia sem parecer um repórter investigativo. Os americanos criaram uma palavra para isso e ela se chama FORM. O FORM, essa palavra, ele é um acrônimo, ou seja, uma palavra formada pela inicial de 4 coisas que você tem que falar para o seu prospect. F de família, O de ocupação, R de recreação e M de mensagem. A ideia é que, durante a sua conversa, você pergunte para o seu prospect sobre essas 3 áreas da vida dele: família, ocupação e recreação. E no final, você deixa a sua mensagem, ou seja, no nosso caso, o convite para ele conhecer o seu negócio. Não existe uma ordem certa para você falar, e você pode começar por uma ou por outra área, dependendo do local, do momento e também do contexto da conversa. Imagina, por exemplo, que você está em um churrasco ou então entre amigos, vendo um jogo de futebol. E nesse caso, faz sentido, obviamente, já que você está numa área de lazer, está curtindo uma situação, faz sentido você começar pela letra R de recreação. Você pode perguntar para o seu prospect se ele gosta de jogar futebol, se ele gosta de praticar algum esporte, e em seguida você pode perguntar se ele tem tempo livre para fazer essas atividades. Logo depois, você pode perguntar o que mais ele gostaria de fazer se ele tivesse tempo livre. E em seguida, você pode perguntar quais que são os sonhos que ele gostaria de realizar se ele tivesse tempo à vontade, como por exemplo, uma viagem que durasse vários meses. A parte boa dessa estratégia é que você consegue tocar no lado emocional do seu prospect sem parecer que você está fazendo um interrogatório. E com isso, você descobre o que faz verdadeiramente sentido para ele. Pode ser que, durante essa conversa, você descubra que o que motiva o seu prospect não é dinheiro, mas sim passar mais tempo com os filhos. Isso mostra que, se você usasse a abordagem clássica de falar com as pessoas pelo ponto de vista financeiro do nosso negócio, que é o que a maioria de nós faz, as suas chances de sucesso seriam muito pequenas com esse prospect, porque ele se interessa muito mais por tempo de qualidade com a família. Por outro lado, se você mostrasse que esse negócio proporciona esse tempo de qualidade que ele quer junto aos filhos, ele poderia se interessar muito mais pelo seu negócio. Uma boa maneira de você iniciar uma conversa usando o FORM com as pessoas da sua lista quente, por exemplo, é abordando os temas de família e recreação em primeiro lugar. Já para contatos que você captura pela internet, é interessante começar a conversar pela letra O, letra de ocupação. Pois geralmente esses contatos, eles são atraídos ou eles chegam até nós por conta de alguma chamada relacionada à renda extra ou formas alternativas de ganhar dinheiro que a gente fez. Leve em conta que algumas pessoas elas podem demorar um pouco para se abrirem com você e lhe darem as informações que você deseja. Nesse sentido, não tenha pressa em fazer o convite e procure enxergar um pouco além daquilo que as pessoas estão te falando. Os coaches eles têm uma frase muito poderosa para estimular as pessoas a falarem mais. E essa frase é: me fale mais sobre isso. Por exemplo, digamos que você pergunta para uma pessoa, pergunta para o seu prospect para onde que ele gostaria de viajar. E ele te responde que gostaria de conhecer, por exemplo, a Disney. Em seguida, você pode fazer um elogio e utilizar essa frase dizendo alguma coisa como isso aqui. Nossa, a Disney é um lugar incrível. Me fala mais sobre isso. Quando você faz essa pergunta, você usa um poderoso elemento persuasivo que é colocar o seu prospect em um estado imaginativo, fazer com que ele imagine se vendo naquele lugar que ele gostaria de estar. E mais importante, sentindo as emoções que ele espera sentir quando estiver naquele lugar. E se você fizer isso corretamente, você perceberá que quando o seu prospect começar a te responder, a fisionomia e a forma de falar dele se transformarão instantaneamente. E é nesse momento que você sabe que você conseguiu se conectar emocionalmente ao seu prospect e que agora ele está pronto, num estado mental correto para receber a sua informação. O segredo de uma abordagem, de um convite de sucesso, é tocar o lado emocional da pessoa com a qual você está falando. Isso só é possível quando você
as faz pensar nas coisas que elas querem, nas coisas que elas querem se aproximar ou até mesmo se afastar. Se você usa algum tipo de estratégia para capturar contatos através da internet, por exemplo, talvez anúncios no Google, no Facebook ou um artigo em um blog, você perceberá que a maioria das pessoas que chega até você é reticente em conversar com você e responder às suas perguntas. Nesse sentido, é recomendável que você aborde essas pessoas pelo lado profissional, sempre fazendo perguntas relacionadas às dores da pessoa, naquela área da vida dela, e criando cenários onde ela possa lhe contar quais são os sonhos profissionais dela. Você encontra alguns modelos de perguntas do Form aqui no final dessa página, abaixo desse vídeo. A minha sugestão é que você faça algumas experiências, veja o que funciona melhor para você e como que os seus prospects reagem. Quando eu vou falar com um prospect por telefone, eu gosto, por exemplo, de ter essas perguntas anotadas por escrito numa folha de papel na minha frente. Porque assim eu posso utilizá-las como um roteiro e isso faz com que a minha fala pareça profissional e a conversa fique objetiva. Eu também tenho o hábito de circular a palavra mais importante da pergunta, porque assim só de bater o olho na palavra eu já lembro qual é a pergunta que eu tenho que fazer e aí eu posso fazer essa pergunta com naturalidade, sem parecer que eu estou lendo um texto. Isso também vai dar a impressão para o seu prospect de que você é uma pessoa profissional, uma impressão de que você sabe muito bem o que você está falando e o que vai, consequentemente, aumentar ainda mais a sua autoridade. Agora eu quero deixar um recado final, uma reflexão. Na aula anterior, que se chama Por que tanta gente fracassa no marketing de rede? Eu comentei naquela aula que um dos erros dos profissionais de marketing é entrar para o nosso negócio simplesmente para tentar, para ver se vai dar certo. O problema de entrar para tentar é que nós não entramos no jogo com uma postura profissional correta. E ao entrar para tentar, nós não estudamos e não nos capacitamos para falar com os nossos prospects. Nós simplesmente vamos lá, convidamos algumas pessoas e rezamos para elas dizerem sim para a gente. Isso para mim não é ser profissional, é jogar com a sorte. Você já reparou que as pessoas que sabem usar técnicas de persuasão são as que têm sucesso no marketing de rede? Entenda o seguinte, uma rede de marketing multinível tem como matéria-prima pessoas. E se você não se especializar em estudar e entender muito bem como que as pessoas agem e pensam, você sempre será um amador nesse nosso negócio. Para ter sucesso no marketing multinível, você tem que ter a capacidade de influenciar e persuadir pessoas. E para isso, é importante ter um método específico para fazê-lo. A Jornada Diamante é um curso sobre padrões de linguagem que contém esse método. Por isso, dedique-se a estudar essas aulas, a fazer as suas anotações e colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Como que você se sentiria tendo prospects interessados no que você tem a dizer e prestando verdadeiramente atenção quando você mostra o plano para eles? Eu acredito que você se sentiria muito animado, não é verdade? Pois é isso que vai acontecer a partir do momento que você começar a tocar as emoções dos seus prospects.